Depois da intensa chuva e ventania que assustou os moradores de Belém, a manhã de hoje foi de contabilizar prejuízos ou repará-los ainda após essa chuva que atingiu a região central de Belém ontem à noite. 17 árvores caíram, parte da cidade ficou sem energia elétrica, além de transtornos no trânsito. A gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Priscila Souza, que desde cedo percorre alguns pontos que foram atingidos aqui na capital e um deles ainda precisa de atenção especial e é bem no centro da cidade. Olá, Priscila Souza, bom dia. Oi, Priscila, bom dia para você, bom dia a todos. Priscila, nessa passeada que a gente deu ao longo da manhã aqui pela cidade, deu para perceber que ainda tem muita coisa que precisa de reparos, de serviços. A gente está aqui agora na Avenida Generalíssimo Deodoro, Priscila, onde dá para mostrar um pouquinho desse transtorno todo que ficou depois da ventania. Esse trecho todo aqui da via entre José Malcher e a Avenida Nazaré está interditado por causa desse serviço que está sendo realizado pela equipe da concessionária de energia, Priscila. Aqui uma árvore caiu, pelas imagens que a gente tem aí, acompanhando ao vivo do Moisés Nascimento, a gente percebe pelo tamanho do tronco, os pedaços aqui do vegetal, é uma árvore de grande porte. Com a queda da árvore, toda a fiação aqui desse trecho da avenida foi atingida. A gente tem aí na imagem essa quantidade toda de fio que está solta por aqui. Conversando ainda há pouco com um dos técnicos aqui da equipe, eles nos disseram, Priscila, que são 5 postes que precisaram ser trocados só nesse trecho aqui da avenida. Um trabalho muito complexo, porque além dos postes é preciso também fazer a troca de toda essa fiação que a gente está vendo, não tem mais como usar, reaproveitar. Então eles não conseguem nem dar uma previsão de que horas esse serviço deve ser finalizado. Ele também nos informou que também é difícil dar essa previsão, Priscila, porque além desse ponto aqui, segundo nos informaram aqui os operários, ainda tem outros locais aqui no entorno, pelo menos 5 eles citaram, que também precisam de reparos aí nessa parte da fiação. Todo esse trecho aqui da Generalíssimo Deodoro está sem energia, é uma área muito movimentada, com residências e estabelecimentos comerciais também, que estão sem energia, Priscila. Para quem trabalha ou mora aqui nesse trecho, a rotina está bem complicada. A queda da árvore pode também ter afetado alguma tubulação, mas ali à frente a gente conseguiu acompanhar a quantidade de água que está jorrando aqui nesse trecho, Priscila. Enfim, então são muitos serviços, muitos reparos no ponto só que precisam ser feitos. Nesse momento, o que a gente percebe é de forma intensa essa equipe da concessionária. Eles estão aqui, vou ver se o Moisés consegue mostrar para a gente, olha, são 5 caminhões aqui ao longo da avenida foram necessários para que eles consigam aí dar conta desse trabalho todo. 5 caminhões, pelo menos uns 20 técnicos que estão trabalhando aqui desde cedo para tentar amenizar os transtornos. Aqui do outro lado, vou pedir para o Moisés Nascimento tentar me acompanhar aqui. Olha só, a gente vai tentar conversar com quem mora ou trabalha aqui, né, Priscila? Porque você imagina, desde ontem à noite, sem energia, fica realmente bem complicado. Vocês moram aqui na avenida? Não, né? Ó, tem essas 2 senhoras que estão aqui. Ainda há pouco a gente conversava com o proprietário aqui do restaurante. Ele está lá dentro, bora ver se ele... Michel? E aí ele dizia, né, que hoje por aqui foi muito complicado. A gente, inclusive, consegue perceber ao vivo, ó, as luzes todas apagadas, não tem energia aqui. E a gente comentava, para vocês, a rotina hoje está complicado. Boa tarde. Está sem luz e estragou todo o nosso produto, que é o picolé que a gente vende, ficou todo descongelado. Então, no caso do picolé, já tem aí um prejuízo? Tem. Vocês costumam servir almoço aqui, refeições e nada... Isso não atrapalha, mas a falta de... Está no freezer? Pode até estragar os refrigerantes, cerveja que a gente vende. Vocês já viram a situação hoje pela manhã ou alguém estava aqui ontem à noite? Conseguem dizer como é que foi a situação aqui? Foi terrível ontem. Choveu muito, deu um vento forte, aí do nada apagou a luz e a mangueira caiu. E aí desde ontem sem energia? Desde 8 horas da noite está sem luz aqui. Tá certo. Muito obrigada. Tomara que logo, logo tudo se resolva. Então tá aí, Priscila, aqui é o relato, né, do proprietário aqui desse estabelecimento. O picolé já está todo descongelado, já tem aí um prejuízo, uma dificuldade que fica. Rotina diferente, mas ali à frente também tem muitos outros estabelecimentos, lojas. É uma área também de residências. E, segundo aqui nos informou a equipe, não dá ainda para ter uma previsão exata de quando o serviço vai ser
finalizado e a energia também, né, normalizada aí para que as pessoas possam seguir com a sua rotina normal. Priscila. Muito obrigada, Priscila Souza. A rotina totalmente alterada no centro de Belém por conta da falta de energia elétrica e da interdição da Avenida Generalíssimo Deodoro. É uma área extremamente movimentada, muitos comércios, clínicas, moradias e áreas de ensino também, que funcionam aí ao longo da Avenida Generalíssimo Deodoro. Relembrando, então, que só neste quarteirão 5 postes estão sendo trocados por conta que foram afetados diante da queda de uma mangueira aí na Avenida Generalíssimo Deodoro. E não foi só este o endereço, uma força-tarefa da Prefeitura ainda está contabilizando todos os estragos causados pela forte chuva desta quarta-feira. De acordo com o IMET, para você de casa ter uma ideia, choveu mais de 30 milímetros aqui na capital e a ventania chegou a quase 60 quilômetros por hora. Só no centro da cidade, mais de 10 árvores tombaram. E nos bairros distantes, casas foram destelhadas. Veja na reportagem. A chuva repentina veio acompanhada de ventos fortes que causaram estragos no centro de Belém. Um dos locais afetados foi a Praça da República, onde uma árvore caiu em frente ao Teatro da Paz. Outras 2 no meio da praça. Alguns galhos chegaram a atingir essa banca de revistas. O trânsito na Avenida Presidente Vargas foi interrompido por causa dessa mangueira que caiu no meio da pista. A Polícia Militar chegou rapidamente para desviar o acesso na região. Neste ponto da Praça Valdemar Henrique, a ventania derrubou 4 árvores e uma delas caiu em cima desse veículo que ficou assim, totalmente destruído. A motorista do veículo disse que tudo aconteceu tão rápido que ela ficou sem reação. Só foi o susto mesmo, não deu tempo de pensar, fiquei presa, só apavorada para sair dali, só isso. Aí para você conseguir sair do carro, tiveram que te ajudar? Isso, tiveram que me ajudar, o motorista de ônibus que me ajudou. De acordo com a Defesa Municipal, o órgão não recebeu alertas que indicavam chuvas e ventos fortes na noite desta quarta-feira em Belém. Até então, não foi emitido um alerta porque não tinha levantamento algum de fortes chuvas e vendaval para cá. E o IMET informou a gente que essas fortes chuvas e fortes ventos eles foram trazidos por uma nuvem carregada, né, que veio de uma outra região, combinando com essa forte chuva e forte vento. Não tivemos vítimas alguma, nem pelo vendaval, nem pela chuva, nem pela queda das árvores. Após o incidente, equipes da Prefeitura de Belém foram mobilizadas para atuar no recolhimento de material vegetal e na orientação do trânsito, que teve que ser desviado em vários pontos. Nossa equipe detectou árvores caídas também na Avenida Gentil e Generalíssimo, além de falta de iluminação no bairro de Nazaré. Aos poucos, a energia foi restabelecida. A Companhia de Saneamento do Pará informou nas redes sociais que os sistemas de fornecimento de água na região metropolitana foi afetado devido aos problemas elétricos e o abastecimento foi suspenso temporariamente. Não bastasse o transtorno por conta da falta de energia elétrica, desvio no trânsito, também falta água em várias áreas, né, Priscila Souza? Isso, Priscila. Aqui a gente não conseguiu confirmar se há também essa dificuldade, mas já deu para identificar que houve aí tem um ponto de vazamento também com a queda. Em nota, a Cozampa disse que o abastecimento está voltando de forma gradativa nos bairros da Grande Belém. A Defesa Civil de Belém, Priscila, disse que ainda está fazendo o levantamento de todos os pontos que foram atingidos aí pela ventania. Em relação a essa interrupção de energia elétrica, a situação também identificada aqui na Generalíssima, onde nós estamos ao vivo, a concessionária Equatorial informou que cerca de 70 mil clientes foram afetados depois da forte chuva. Disse ainda que equipes trabalharam durante a madrugada para normalizar completamente esse fornecimento de energia elétrica e agora aí que pela manhã 85% desses casos já haviam sido resolvidos. No caso aqui da Generalíssimo, o trabalho continua, não há uma previsão ainda, né, já que são 5 postes que precisam ser trocados aqui, Priscila. Muito obrigada, Priscila Souza. Seguimos aqui falando ainda de tudo o que aconteceu na noite de ontem aqui em Belém, porque os bairros de Nazaré, Batista Campos e Campina foram os mais afetados. Estragos por toda parte, árvores tombaram com a força do vento, até no cartão postal aí o Teatro da Paz. O trânsito na Avenida Presidente Vargas também foi interditado por causa de mais uma mangueira que caiu no meio da pista. A Polícia Militar
chegou rapidamente para desviar o acesso a esta área. A nossa produção contabilizou essas 17 árvores que caíram na ventania de ontem. E temos outras imagens também, não só das nossas equipes que percorreram, como de vários telespectadores que mostram. Esta é a Avenida Presidente Vargas, bem no centro de Belém. A força do vento, da água também, da chuva, foi impressionante. O bairro da Campina, Nazaré, Reduto, Pedreira, todos os bairros praticamente registraram essa rajada de vento que já recebemos a informação da meteorologia. Chegou a quase 60 quilômetros por hora. E os estragos, podemos ver por outros locais também. Tem aqui uma imagem que impressionou bastante, foi essa tela que caiu de um prédio na rua Antônio Barreto, ficou assim atravessada no meio da rua, prejudicando também o acesso de veículos. E ontem a Basílica comemorou 100 anos de elevação à Basílica e também sofreu com os ventos fortes. Olha só, na hora até das celebrações, os guardas da Santa tiveram que trabalhar para conter a água da chuva, que também invadiu boa parte aí da porta da Basílica de Nazaré. Esses ventos de quase 60 quilômetros por hora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, afetaram várias áreas aqui. E olha só o trabalho da guarda que teve que fazer para limpar e secar essa área para evitar qualquer acidente. Por sorte, ninguém ficou ferido diante desse cenário, tanto na Basílica quanto em outros locais, apenas perdas materiais e em alguns locais ainda falta energia elétrica e água também. A Prefeitura diz que está trabalhando para conter todos os estragos e amenizar os prejuízos em toda a cidade. Montou até uma força-tarefa com órgãos para poder atuar neste momento na cidade, desde ontem à noite até esta manhã. E a gente espera que a rotina possa voltar o quanto antes ao normal em áreas que ainda estão interditadas, ainda estão sem energia elétrica, moradores que ficaram praticamente aí com prejuízos por conta de telhados, por conta de quintais ou apartamentos que também foram alagados diante de toda essa chuva. Você acompanha as imagens ao vivo agora, vamos voltar para a imagem ao vivo, da Avenida Generalíssimo Deodoro, próxima à Avenida Nazaré, próxima à Avenida Governador José Malcher, onde ainda há um trabalho muito forte de equipes da concessionária de energia elétrica, porque só neste trecho 5 postes precisaram ser trocados. Essa fiação foi toda afetada pela queda de uma mangueira. Foi mais uma mangueira também que caiu na noite de ontem. Já já a gente volta com outros detalhes ao vivo. E agora a gente volta a falar ao vivo com a repórter Priscila Souza, que acompanha o trabalho para contornar todos os transtornos provocados pela forte chuva de ontem, porque ainda tem rua interditada, árvore no chão e rede elétrica sendo restabelecida, né, Souza? Isso, Priscila, aqui mesmo na Generalíssimo Deodoro, entre José Malcher e Avenida Nazaré, ainda tem o resto aqui do vegetal, dessa árvore de grande porte que caiu para ser retirado, fiação elétrica que está toda solta, a equipe da concessionária continua trabalhando. Aqui são pelo menos 5 postes, como nós dissemos ainda há pouco, precisam ser trocados. Não há uma previsão ainda para esse serviço ser concluído e até que seja resolvido. Quem está aqui nesse trecho está sem o fornecimento de energia. Mais cedo, Priscila, nós passamos também em outros pontos aqui da capital, mostrando esses transtornos deixados ainda pela manhã. Vamos acompanhar. Raiz exposta, fiação quebrada, árvore no chão. A cena foi comum em vários pontos da cidade. Na manhã desta quinta-feira, muita gente se deparou com os estragos deixados pela forte ventania. Está muito destruído, principalmente essa redondeza aqui, onde tem muita mangueira. A praça ali... Reparei ainda agora ali, quando eu desci, caiu as 2 árvores, chuva durante a noite. O caminho que você fez até aqui, viu muito estrago aí para trás? Muitas árvores tudo caídas. Só mangueira no chão. Foi o furacão que passou por aí. Assim o pessoal falaram, que eu nem sabia, né? Eu moro lá em Coraci. Neste ponto da Avenida Assis de Vasconcelos, uma pista continuava interditada. A árvore ainda não tinha sido retirada do local. Neste outro trecho da Avenida Assis de Vasconcelos, mais uma árvore no chão. Aqui o trânsito também precisou ser interditado. Olhando daqui, a gente nem consegue enxergar o outro lado da via, por causa do tamanho do vegetal que ocupou todo o espaço. Com os semáforos desligados, o cruzamento ficou complicado. Agentes da CEMOB orientavam os motoristas.
Perto daqui, na Praça Valdemar Henrique, galhos de árvores e enfeites foram parar no chão durante a chuva ontem à noite. Na subida da Avenida Presidente Vargas, equipes da prefeitura retiravam os vegetais espalhados na via. Por aqui, a energia ainda não tinha sido restabelecida. Estabelecimentos comerciais estavam sem funcionar. Porque foi um cabo que quebrou. Até agora não tem previsão. Eu não sei se é 1 hora, meio-dia. Não deram a previsão certa. Lotérica sem energia. Estamos aguardando, não tem nada. Está tudo parado, desde o Banco do Brasil para cá, tudo parado. Desde ontem à noite, deu uma ventania danada e o restaurante ficou sem energia, né? Então até agora não retornou a energia. E o pequeno precisa vender a boia dele para faturar a grana, mas até agora nada. Na Praça da República, o cenário também ainda era de sujeira e árvores caídas. A banca de revista foi atingida. A gente estava na banca, ainda estava funcionando, né? Quando começou o vendaval, né? Então foi uma loucura. As árvores aqui, elas faziam tipo redemoinho, né? E foi caindo, né? Aí ainda caiu uma por cima da banca, mas graças a Deus não teve danos materiais, nenhum prejuízo, né? A sujeira deixada na praça estava sendo retirada e equipes da concessionária de energia realizavam serviços. Quem costuma caminhar por aqui ficou assustado. Uma praça tão bonita, a gente não vê o poder público monitorar, fazer um serviço de prevenção. Vídeos feitos mostram outros estragos. O vidro desta porta da Basílica quebrou. O telhado desta escola particular, localizada na Avenida Nazaré, foi destruído com a força do vento. Neste outro registro, uma placa na sede social do Clube do Remo foi arrancada pelo vento e assustou este grupo. Quem diria que Belém viveria esse dia de muita tensão? Mais de 15 árvores caíram na chuva rápida de ontem, Priscila Souza. E, inclusive, sobre essa falta de energia elétrica, a Equatorial Pará informou que as equipes ainda atuam para normalizar o fornecimento de energia nos bairros atingidos com as quedas das árvores. E que 90% dos clientes foram impactados com a interrupção do fornecimento, já que rajadas de vento chegaram a 60 km por hora e afetou cerca de 70 mil moradores no bairro Marizal, Pedreira, Marco, Nazaré, Jurunas, São Brás e Cremação. Já a Prefeitura de Belém afirmou que tenta minimizar os danos causados por conta dos fenômenos naturais. E a Secretaria de Meio Ambiente falou para o Bom Dia Pará numa entrevista ao vivo nesta manhã, inclusive sobre a falta de um radar meteorológico que monitora a incidência de tempestades como a de ontem. Desde 2018, o município de Belém não tem radar meteorológico. A Prefeitura de Belém, no início de 2021, provocou o governo federal. Eles se comprometeram a instalar o alerta, que não foi feito tempestivamente, conforme o prazo que eles deram, mas está sendo realizada essa instalação este ano. Esse alerta fica com o CINCIPAM. Cabe às defesas civis municipais a propagação desses alertas. Esses alertas, eles têm a finalidade de prevenir a população. Nós não tínhamos nenhum alerta do IMET e nem do CEMADEM. Nós, enquanto prefeitura, entramos imediatamente em contato e até aquele momento realmente não tinha nada previsto. Foi algo que pode acontecer, uma situação meteorológica que independe de alerta. É lógico que a gente não teria com alerta a possibilidade de evitar a queda de uma árvore, mas nós teríamos como, além de avisar a população, fechar algumas vias e também acionar preventivamente as equipes. Sobre a instalação do radar meteorológico que facilitaria a detecção de tempestades na Grande Belém, pedimos resposta para o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Até o momento, não tivemos resposta. A gente volta ao vivo com a repórter Priscila Souza. Ainda tem muito trabalho pela cidade, né, Souza, a ser feito. Isso, Priscila, tem muita coisa ainda que precisa ser resolvida. Os reparos devem continuar aí ao longo da tarde. A gente conversa aqui com o Claudionor Corrêa, que é presidente da Defesa Civil. Priscila participa com a gente ao vivo para dar mais detalhes. Obrigada, presidente, pela presença. O que já foi possível, né, a Defesa Civil fazer? Que frente de trabalho foi essa e quais prioridades aí para resolver esses transtornos todos? Boa tarde. Boa tarde.
A partir do momento que nós identificamos as fortes chuvas e os fortes ventos, as nossas equipes todas já estavam de prontidão, tanto Defesa Civil quanto SEMA, né, e demais secretarias do município. A partir que nós começamos já a receber relatos de árvores que caíram em vias públicas, de alguns imóveis que foram destelhados pelo vendaval, as equipes foram direcionadas. A SEMA colocou já de imediato várias equipes nas ruas, a secretária, a doutora Cristiane Ferreira da Silva, determinou, né, que as equipes fossem. A Defesa Civil foi monitorando todas as áreas e a partir daí repassando para a SEMA, a partir do nosso levantamento e fazendo já o corte das árvores que caíram, né, e a retirada. Eles começaram, nós, na verdade, a Prefeitura de Belém com as suas secretarias começaram por volta de 20 horas do dia de ontem fazer esse trabalho. As equipes foram até 5 da manhã, deram uma parada e retornaram os trabalhos hoje às 8 da manhã. Né? Durante esse tempo, presidente, vocês conseguiram identificar outros tipos de danos? A gente viu, né, ao longo aí da manhã, a situação das árvores, a fiação elétrica, mas imóveis particulares, situações semelhantes assim de estragos nesse sentido, de danos materiais. O que dá para relatar sobre esses danos? Sim, encontramos alguns imóveis com danos, né? Hoje pela manhã nós fizemos vistoria em 5 imóveis, né, que foram atingidos pelo vendaval, sofreram destelhamento. A equipe de engenharia foi até o local, fez o relatório. A partir daí é entregue ao proprietário. O proprietário vai, a partir do município e do estado, dar entrada nos programas sociais, que ele pode ser incluso nesses programas sociais. Presidente, quais situações podem ser relatadas para a Defesa Civil e quais os canais para a população, para quem identificar algum tipo de ocorrência? Que canais são esses que a população pode entrar em contato, né? E que situações podem ser relatadas? Nós encontramos várias situações. Uma delas foi árvores que caíram em veículos. Os proprietários dos veículos, eles podem estar se dirigindo até a SEMA, dar entrada, né, no protocolo solicitando o ressarcimento. Aí, a partir daí, é feita uma avaliação, né, pelo judicial da SEMA, para que seja ressarcido ou não o dano. O pessoal dos imóveis que teve imóveis destelhados ou que está em risco de desabamento, eles solicitam uma vistoria para a equipe de engenharia da Defesa Civil, é feito um relatório encaminhado para a Coab ou para a Funpapa. Muito obrigada, presidente, pela presença e também pelas informações. Priscila, voltamos aí com você. Muito obrigada. Qualquer coisa tem que acionar a Defesa Civil.